Olá! Então, meu amigo produtor, né, a gente está aqui hoje vendo esse milharal, essa coisa fantástica, né? Já está chegando a época da colheita, né? Para falar a respeito do agro e a potencialidade que a gente tem para poder colocar os nossos recursos do mercado de capitais com você e você poder deslanchar ali e produzir cada vez mais e melhor. Conte conosco, né? Nós da Leon estamos aqui para abrir uma nova frente com você, uma nova parte que muitas vezes você desconhece, né? Que hoje o dinheiro está muito escasso, né? Com esses problemas do governo, tudo mais, os bancos também estão retraindo. Mas é uma oportunidade para os investidores do mercado de capitais eles colocarem dinheiro com você, né? Como eu já venho falando há algum tempo, o mercado de capitais está aproveitando a lei do FIAGRO de 2021 para colocar esses recursos e lembrando, investidor, quando ele consegue colocar dinheiro no CPR, consegue colocar dinheiro no CRA, ele não paga imposto de renda. E é isso que torna o agro tão atrativo para esse investidor, né? Sabe que não tem almoço grátis, mas o que o investidor ganha? Ainda tendo essas taxas que você sabe a Selic está bem alta, 14,25, ele coloca o spread e ele deixa de pagar o imposto, o que torna muito atraente para eles, né? E nós da Leon estamos fazendo esse trabalho aqui com vocês para gerar essa conscientização e te ensinar a buscar um recurso que normalmente os bancos e o governo não te falam. Eu queria explicar para você mais ou menos como que funciona o cálculo da CPR, como que você mais ou menos precifica quanto você pode tirar de CPR com a gente e tudo mais. Vou usar o caso daquele nosso amigo, né, daquele produtor rural, o Ângelo Neto, lá de Jussara. Pois bem, o Ângelo, ele veio me procurar, tudo, né? A gente foi apresentado por um amigo comum, depois levei o Ângelo para conhecer esses investidores nessas palestras que a gente tem ali na FIEG, né? Então é uma questão que é só colocar tudo em pratos limpos e você ter transparência, que você vai ver que você vai fazer negócio com a gente. Você ainda vai ter que estruturar uma CPR aqui com a Leon. Então olha, o Ângelo, ele tinha terras, ele tinha coisa de 300 hectares em terra, né? E ele arrendava mais ou menos 700 hectares, né? Então ele tinha mais ou menos 1.000 hectares ali que estavam produzindo, né? Já estava ali a questão dos 20%, que quando você tem uma terra, você não pode explorar ela inteira, você tem que ter essa reserva legal de 20%, né? Você não pode pegar, abrir tudo, você tem que atender essa demanda do meio ambiente. Pois bem, então olha só, quanto produz esses 1.000 hectares, né? Vamos fazer uma continha simples aqui. Eu sei que lá em Jussara, o pessoal de Jussara tem uma expertise muito boa ali na produção de grãos, tá? Mas só para efeito de conta, vamos supor que lá produz 50 hectares, 50 sacas por hectare, né? Desculpe ali a falha. Ao vivo é sempre mais complicado. Então assim, você tem 1.000 hectares, né? E você está colocando 50 sacas por hectare, então você está falando de 50.000 sacas. Essa é o total de produção que você vai ter. Você vai ter 50.000 sacas numa lavoura durante aqueles meses ali que vai. Com isso na cabeça, a segunda pergunta que você tem que falar: por quanto vende essa saca, né? Então, também eu sei que está um pouco melhor agora o mercado, a gente está vendo a saca sendo negociada a 134, 135 reais, né? Mas para efeito de conta, eu vou deixar um número redondo aqui para facilitar. Vamos colocar que a saca está sendo negociada a 100 reais. Então, pois bem, você tem 50.000 sacas que são vendidas a 100 reais. Então, você tem um potencial de produção de soja na sua fazenda de 5 milhões de reais. É isso mesmo, você tem 5 milhões de reais em cima da sua terra, prontinha para ser vendida e você ter um belo retorno sobre o investimento e tudo mais, né? Só que nesse cenário, quanto você pode fazer de CPR com a gente? E lembrando, o nosso investidor, ele não olha só a garantia, ele olha a capacidade de pagamento. Então é muito importante que você consiga pagar tranquilamente a CPR para não ter
nenhum descasamento em relação à garantia, né? Lembrando, a soja, o contrato de soja é a garantia, né? Isso aí fica registrado em cartório, nós registramos isso na B3 e aí o investidor pode comprar a sua CPR, ele compra a sua dívida e ali você tem o dinheiro para fazer o seu custeio, para comprar sementes, para comprar insumos e tudo mais. Outra coisa que é importante citar, você também pode ter um dinheiro para pagar funcionário e para pagar diesel, né? Então você tem que apresentar os pedidos de compra dos insumos e tudo mais, e você pode apresentar uma perspectiva, uma planilha Excel muito simples assinada por você, de forma que você pode colocar isso para o fundo e nós da Leon certificamos o laudo e também te defendemos no comitê de crédito na hora de você obter esse recurso. Mas vamos voltar ali. Então, você pode colocar até 30% desse valor de 5 milhões com a gente. Então, você é elegível a uma CPR de mais ou menos 1,5 milhão, né? Lembrando que é sempre nessa regra de 70-30. 30% de terra própria, 70% arrendada. Você pode colocar 30% em dívidas de CPR com a gente e colocar isso no mercado. O que às vezes dificulta é o seguinte: quando você tem outras dívidas, você está com outras pendências no banco, esses 5 milhões acabam sendo comprometidos. Vamos supor que assim, você tem 1 milhão em dívidas, ainda você tem uma margem livre ali de pelo menos 50%. Mas à medida que aumenta isso, vai aumentando o risco de calote, né? A gente tem uma linguagem diferente na Faria Lima, que é o default de crédito, né? Mas para a gente é risco de inadimplência. O investidor, ele vai emprestar dinheiro para você se tiver capacidade de pagamento, se você conseguir pagar isso folgadamente, né? Esse trabalho que a gente está mostrando aqui para poder, cada vez, você produtor, ter mais acesso ao mercado de capitais e construir um histórico de pagamentos. Quando você constrói o seu histórico, a sua curva de juros construída ao longo do tempo, isso aí descola da economia real. Então, independente do cenário econômico, se você consegue pegar o dinheiro com a gente, consegue pagar tranquilamente, o seu histórico de crédito vai descolando da Selic. Você pode, inclusive, num futuro próximo, pegar dinheiro abaixo do que está se pagando no mercado e tudo mais, né? Mas isso aqui é mais para frente. A gente está fazendo esse trabalho inicial num momento super complicado da economia para mostrar que assim, o brasileiro, ele sempre se reinventa, sempre tem formas novas de buscar fomento e tudo mais. Acompanhe essa série de vídeos que vamos falar mais sobre opções de CPR, de CRA também. Vou fazer um vídeo específico sobre CRA, certificado de recebíveis do agronegócio, assim como a CPR, cédula de produto rural, e como os FIAGROS funcionam para poder comprar a sua dívida. Essa é a dívida boa, lembrando, essa é uma dívida que todo mundo quer ter, porque é uma dívida que é para fomentar negócio e tudo mais. Acompanhe, até o próximo vídeo.